boa noite. Vamos estar se colocando de pé para a gente fazer uma oração para iniciar nosso culto. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que a gente pode estar aqui na tua casa, Senhor, para te adorar, para te glorificar, Senhor, para dizer que só o Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai. O Senhor venha receber esse culto em forma de adoração ao Senhor. O Senhor venha receber a nossa gratidão, Pai. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito a nós e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Pai. Receba, Deus, receba esse culto, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor venha falar com cada um aqui essa noite, Pai. Enche os nossos corações da tua presença, Senhor. Enche os nossos corações, Pai. Nos faça lembrar que nós somos seus e o Senhor é o nosso Deus, Pai. Seu nome seja exaltado a cada momento, Senhor. Enche o coração de cada um aqui essa noite, cada família representada aqui neste lugar, Senhor. Abençoa a tua casa, Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Receba, Deus, esse culto. Nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Vamos adorar, irmãos. Adore para Ele. Esse momento é um momento de adoração mesmo a Ele, irmãos. É sua palavra cantada. Entregue seu coração nessa noite. Você tem valor, você tem muito valor para Ele. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, ou inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis.
inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você é especial demais, tem muito valor pra Deus. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Declare, você tem. Você tem valor. Aleluia. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. Aplauda ele, irmãos. Não há quem diga ao contrário, você tem valor para Deus. Não precisam provar nada para ninguém. Muitas vezes a gente se perde tentando ser validado pelas pessoas, ou ser valorizado pelas pessoas, sendo que a gente precisa ser valorizado e validado por Deus. Até porque a cada dia a gente vê que as coisas têm preço, mas valor é só quando a gente encontra o nosso Deus verdadeiramente. Nós te amamos, Deus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecado, se morreu por mim, se morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Oh, quem Deus libertar, livre enfim. Sou filho
tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem diz. Tu és por mim, aleluia. Eu sou quem dizes. Escolhido, perdoado, eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Oh, quem Deus libertar, livre enfim ser. Sou filho. Se eu sou em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia, aplaudir, irmãos. Simples e resgatados por ti, Deus. Não vivemos mais por nós, Pai, mas para ti, Deus. Resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Justo pra viver por ti, Jesus, meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu, libertador, serei pra sempre teu, meu Salvador, serei pra sempre teu. Libertador, limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador, serei pra sempre teu, libertador, serei pra sempre teu, meu Salvador, meu Salvador,
e teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Salvador, meu Salvador, serei para sempre. Libertador, serei para sempre teu. Meu Salvador, serei para sempre teu. De todo o coração, eu te adorarei. Levanto as mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei, eu te amarei. Te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei, igreja, de todo o coração. Aleluia. Será que nós podemos falar de verdade do fundo do nosso coração, irmãos, que Jesus é a razão do nosso viver, que Ele é a fonte de alegria, a fonte de paz, a fonte de contentamento? Ou é mais somente um louvor que nós estamos entoando aqui, acompanhado de uma melodia, acompanhado deste momento? Ou será que é o verdadeiro louvor? Certa vez Jesus disse para os fariseus a respeito das crianças, as crianças no templo, falando: Hosana, Hosana, filho de Davi. E os fariseus falavam: Senhor, olha o que elas estão falando. Jesus diz: deixe, da boca dos pequeninos que procede o perfeito louvor. Ou seja, tudo que elas estavam proferindo verbalmente era o que estava no coração delas. E é isso, irmãos, é esse louvor que nós precisamos entregar para o Senhor. É um louvor que procede da pureza e da intenção do nosso coração. Olha o final deste louvor, ó. Eu te amarei de todo o meu coração e te adorarei. Levantarei as minhas mãos, tudo entregarei.
um sacrifício vivo, és o meu prazer, a razão do meu viver. Irmãos, isso aqui é a verdadeira adoração. Essa é a verdadeira adoração. Romanos 12 diz que o verdadeiro culto é o nosso culto racional, onde nós apresentamos os nossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor. Uma racionalidade do entendimento de quem nós cultuamos, o soberano Deus. Tudo entregarei, um sacrifício vivo. És o meu prazer, razão do meu viver. Que esse final deste louvor não seja somente o final de uma música, irmãos, mas seja a expressão do nosso sentimento. Aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes nós não sabemos e as pessoas não conseguem entender, que seja essa expressão através do nosso louvor. Vamos adorar mais um pouquinho esse final? Vamos cantar? Vamos. Abra o seu coração. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Aleluia, o Senhor é a razão do nosso viver, Pai. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui reunidos como igreja para te adorar, Senhor. O Senhor é a razão da nossa espera por te encontrar. O Senhor é a razão da fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se viu. Ou seja, nós não vimos Cristo encarnado aqui em terra, mas nós cremos que Ele veio, esteve, foi morto, ressuscitou, está à destra do Deus Pai. E a fé também diz que é a esperança, a convicção da volta do nosso Criador para vir nos buscar. É assim, é por isso, é baseado nisso que nós estamos aqui reunidos. Não é para nos sentir bem, para descansar a nossa mente. Não importa se nós vamos gostar do culto ou não. O que importa é a adoração que nós vamos entregar àquele único que é digno de ser adorado. Obrigado, Jesus, por esse privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de edificarmos uns aos outros como igreja, nos encher da Tua palavra e sairmos daqui melhores do que nós entramos, para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para receber da Tua parte uma palavra, Pai, que vai na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, onde a medicina não pode ir, mas a Tua palavra vai e quebra toda barreira, quebra toda inimizade, quebra toda cegueira, e possamos encontrar o verdadeiro caminho, que é o Senhor. Fica conosco, Senhor. Continue conduzindo esse culto que é para o Senhor. Que daqui só saia o que seja da Tua vontade, que nós diminuamos e o Senhor cresça, Senhor. E que tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós recebemos do Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, para todos sempre. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, irmãos, porque Ele merece. Ele é digno de louvor, de honra, de aplausos. E pode se assentar, por gentileza. Pode se assentar. As crianças vão sair para o culto infantil sem correr, por gentileza. Amém, irmãos?
Boa noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Estão todos felizes nessa noite? Glória a Deus. Mais um momento aqui que nós estamos juntos, né, irmãos, para adorar o Senhor, cultuar ao Senhor. Mais um momento. Queria reforçar os nossos agradecimentos ao Senhor pela vida de cada um que está aqui adorando o Senhor, cultuando, reunimos juntos para adorar o Senhor. Pede, tá ligado? Então sim. Desliga, fazendo um favor. Então daqui a pouco o povo começa a chorar. Deixa eu desligar aqui, peraí. Ah, tava só no retorno, Juliano deixou ativado ali. Irmão, já tá friozinho. E ficar esse sonzinho, daqui a pouco vocês estão chorando, vocês estão toda quebrantada, eu vou ficar assim, meu Deus, cara, tem tanto poder, eles estão chorando. E é por causa do fundo musical. Ah, irmãos, então vamos deixar puro, né? Que só a palavra vai nos aquebrantar, só a palavra vai falar conosco, amém, irmãos? Glória a Deus. Então eu queria agradecer pela sua presença, você que nos visita, Deus abençoe sua vida, volte sempre quando quiser, para nós é um prazer estarmos juntos aqui. Como é bom nos reunirmos como família. Ontem nos reunimos aqui para um momento de oração, de louvor, entoamos salmos, edificamos uns aos outros, tivemos um momento de comunhão. E hoje nós estamos aqui de novo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu vou passar alguns avisos para a gente partir para a palavra. Irmãos, quarta-feira nós temos o nosso culto de ensino, forjando o caráter da igreja, às 20 horas. Todas quarta-feira nós estamos aqui cultuando, aprendendo do Senhor. Com o tema igreja no seu contexto geral, mas específico agora nós estamos falando de missiologia. A missão, seja ela urbana, ou seja ela internacional ou nacional, em todas as esferas. Mas a forma que ela é aplicada com base no Evangelho. Então, toda quarta nós estamos aqui, tem um cafezinho que está friozinho, né, irmãos? E nós temos esse momento bem rapidão de aprendizado e saímos daqui edificados e aplicamos lá fora tudo isso. É sábado que vem que é o das mulheres, não, né? Ah, beleza. Era só para ver se vocês tinham guardado, né? Porque eu estava querendo. Só para ver se vocês tinham guardado. Irmãos, e domingo nós temos o nosso culto. Domingo que vem, o nosso culto às 19h. Eu já ia falar que domingo que vem era culto de ceia. Foi domingo passado. Meu Deus do céu, está tão rápido o negócio. Domingo que vem nós temos nosso culto aqui às 19h30. Irmãos, nós temos... Vocês já sabem, nós temos o nosso culto doméstico durante a semana, que você faz com a sua família, cada um escolhe um dia, um momento, um horário, uma dinâmica, mas nós temos um material de apoio aqui, ó. Dá para 1 ano e 3 meses mais ou menos para você usar. Tem referências bíblicas, um esboçozinho, uma oração, é demais isso aqui, irmãos. Então, se você tem interesse, pegue lá no fundo depois conosco e aplique esse culto contínuo na sua casa, para você ensinar seus filhos a esse relacionamento contínuo, que o relacionamento com Deus está muito além, né, só das reuniões aqui, que o relacionamento com Deus é contínuo e todos os dias. E continue fazendo, irmãos, porque depois nós temos uma estratégia bacana ali para frente, que aí vocês vão entender qual que era qual que é o propósito que o Espírito Santo nos entregou para esse trabalho de culto doméstico. Você escolhe segunda, terça, quarta... Só não no dia de culto você vem, tá, irmãos? Aí fora isso aí, segunda ou terça, quinta e sexta, sábado você faz, domingo e quarta você vem para a igreja, né? Canta louvor, ora, joelha, chora, pula, faz o que você quiser. Essa dinâmica é cada um que resolve. Nós só ajudamos com material de apoio para você ter os temas específicos para os nossos dias, bem aplicadinho. Irmãos, nós temos também aqui um boletim informativo, tá? Porque não dá para passar todas as informações da igreja aqui na hora do aviso, não vai tomar muito tempo. Mas é bom você pegar esse boletim, seja visitante ou membro da igreja, e ler, tá? Tem algumas especificações aqui sobre o nosso agir
como culto, como igreja, tá? E tem algumas especificações discernente administrativo da igreja, né? Sobre você pode pegar, se você é dizimista ou ofertante, você tem direito ao relatório financeiro da igreja com o tesoureiro. Você pode chegar lá e pedir o relatório com o tesoureiro, o relatório financeiro mensal, para saber onde que o dinheiro está indo, se está faltando, se está sobrando, para onde está indo. Tá? Você pode pedir o estatuto da igreja para você ler, irmãos, tá? Para você saber em que comunidade que você está fazendo parte, que essa igreja não tem dono, isso aqui não é uma empresa. Cristo Jesus é o cabeça. Então você precisa ler o estatuto da igreja, irmão. Você precisa saber onde você está. Se você já está aqui há muito tempo, talvez você já entendeu, mas muitas pessoas às vezes chegam nova, é bom saber, né, se essa igreja é uma empresa ou se essa igreja é uma igreja, né? E onde está fundamentado não só na sua aplicação, no estatuto, que é um documento. Tá, irmãos? Fala aqui sobre os nossos trabalhos de missão, fora do país e dentro do país. Se você pode contribuir, pode orar e pode ser enviado. Vocês sabem que nós apoiamos uma igreja na África, lá na Angola, né? Tem sido bênção, eles têm rompido, já estão terminando o templo, muitas pessoas estão chegando a Jesus, muitas crianças. Tem trabalho social lá na África também, dessa igreja que nós apoiamos, com sopão, comida, muitas coisas, que são um pessoal assim, de uma classe social muito baixa, e nós defendemos um reino universal e não uma placa de igreja. Lá a igreja chama de um nome, que nós chamamos de outro, só que o reino é universal, é isso que nós defendemos e é isso que nós apoiamos. E muito mais, tá, irmãos? Tem outras coisas aqui também, e depois você pode pegar e ler. Bem, nós vamos ofertar e dizimar. Tem um envelope aí na sua cadeira. Se não tiver, você pode pedir para alguém. Tá, irmãos, aqui nós ofertamos e dizimamos por gratidão. Nós não fazemos troca com o Senhor, não fazemos braganha. Aqui nós damos um pouco do muito que Ele nos dá, porque nós temos o privilégio de sustentar a obra, de investir na obra, e é um pouco de muito que Ele tem nos dado, né, irmãos? Muito que Ele tem nos dado é um pouco. Às vezes você fala assim, mas Deus não tem me dado nada. Eu não consigo comprar um carro, não consigo trocar, não consigo comprar uma casa, eu fico pagando aluguel, é uma dificuldade. E se o que você espera de Jesus, o tudo, foi isso, realmente, Ele talvez não vai te dar, e não sei não se Ele vai te dar. Agora, se o tudo que você espera de Deus for Jesus Cristo, isso aí Ele já te deu numa cruz ressurreta, irmão. O nosso tudo é Jesus Cristo, irmãos. E era o que era impossível para os homens, Cristo fez. Agora, conquistar uma casa, um carro, sustentar a nossa família, isso cabe a nós. Está liberado para nós. Nós podemos fazer isso aí, nós podemos trabalhar, nós podemos organizar nossas finanças, podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós, como cristãos, não podemos falar que nós estamos esperando coisas que Deus ainda não fez para nós. Ou que nós estamos tristes porque Ele não fez. Não, Ele fez há 2000 anos atrás. Alguém santo, puro, imaculado, foi levado numa cruz como um cordeiro mudo. Morreu, irmãos, e morreu por mim e por você. Às vezes nós falamos assim, mas era Deus, Ele nem sofreu. Não, irmãos, era homem. Era encarnado em um homem, nasceu de uma mulher. A parte espiritual era a santidade de Jesus, que não teve um relacionamento de um homem com a mulher, porque senão ia ser pecaminoso. Foi gerado pelo Espírito Santo, concebido por uma mulher pura, veio do Espírito Santo, por isso que ele era santo, mas era homem. Você lembra quando Lázaro morreu? Ele chorou. E ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, por que ele chorou? O ressuscitar era o poder do Espírito Santo, e o chorar era do homem. Quando ele se separou no monte lá para orar, ele fala que ele se oprimiu tanto que o seu suor se transformou em sangue. Estava triste. Então Deus era homem. Jesus era homem, e fala assim que ele não sofreu. É porque nós não queremos trazer para nós esse constrangimento, saber que alguém sofreu por nós e hoje nós não fazemos nada por ele. É nós que limitamos esse pensamento. Irmão, você já estava falando no discipulado com o pessoal. Tem muita gente que não sabe. Vocês lembram quando fala ali que os soldados, eles molharam uma esponja de vinagre e colocaram na boca de Jesus porque ele estava com sede? Vocês sabem de onde que vinha aquele vinagre, aquela esponja, não? Naquele tempo, tinha os banheiros
E não tinha papel higiênico. As pessoas usavam aquele balde com vinagre, aquela esponja para se limpar. E um ia limpando, o outro limpar. E pegaram aquela água e colocaram na boca de Jesus. O filme é bacana, né, irmão? Assistir aquele filme da crucificação de Jesus. O duro é nós se depararmos com a verdade. E Ele fez por mim e por você. E hoje, muitas vezes, nós saímos da nossa casa. Para nós é muito. Quando Ele nos fala assim para nós nos reunirmos e participar da ceia do Senhor em memória dEle, em memória do sofrimento dEle, está querendo dizer assim, ó, valorize o que eu fiz por vocês. Da mesma forma que eu fiz, vocês podem fazer para o seu irmão, para o próximo. Amém, irmãos? Então nós vamos ofertar e dizimar por gratidão ao Senhor. Para ficar rico nós já sabemos, né? Quiser ganhar dinheiro, vai trabalhar, acorda cedo, se capacite, organize as suas finanças e santifique o seu dinheiro e é só alegria. Se coloque de pé, por gentileza, vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder contribuir na Tua casa para sustentar a Tua obra, Senhor. Aqui nós pedimos em nome de Jesus e gastamos para a glória de Jesus. Que o Senhor possa prover, Senhor, nessa igreja, que o Senhor possa abrir o coração das pessoas, que o Senhor possa levantar pessoas com recursos, que o Senhor possa capacitar pessoas aqui dentro para tomar posse de recursos, para direcionar, Senhor, para a Tua obra, Senhor. Que as pessoas possam entender o significado, Pai, dos talentos que o Senhor põe na nossa mão. E quando Ele quer, Ele precisa, Ele saca daqueles que Ele confia e diz: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio, não é para a prefeitura, para o governo ou qualquer tipo de associação. O Senhor tem dado o privilégio para os irmãos, para os membros sustentar a Tua obra, Senhor. Porque o interesse que é do Senhor é nosso. Aquilo que o Senhor abomina, nós também abominamos. O que o Senhor valida, nós também validamos. Obrigado, Pai, por sustentar essa igreja. Obrigado. Sustenta os Teus filhos, Pai. Mostre para eles aonde talvez eles não enxerguem. Abre o coração deles. Cumpra a necessidade do coração deles, segundo também a Tua vontade. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem for ofertar e dizimar, traga por gentileza aqui. Semana que vem, irmãos, nós vamos passar as fotos lá da igreja da África que o pastor mandou, colocando forro, estava colocando o piso também de um sopão solidário com o evangelismo que eles fizeram lá. Coloquei lá no grupo, mas nós vamos colocar aqui no telão para todo mundo ver. Sempre com o intuito de edificar, né, irmãos? Pode ver que a gente nem põe nas redes sociais lá para não criarmos aquele sentimento às pessoas, mas nós mostramos para os irmãos aqui da igreja para incentivar vocês a contribuir com a obra do Senhor. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia. Mateus 25, nós vamos ler do 1 ao 13. Se você não trouxe sua Bíblia, está aqui no telão. Palavra do Senhor para crentes, tá, irmãos? Para pessoas que conhecem Jesus, conhecem a igreja. Mateus aqui, o capítulo 24 e 25, ele nos ensina 4 parábolas. Essas 4 parábolas, ela tem o tema central de vigilância, irmãos. Tá? Nós temos a parábola da figueira, a parábola do bom servo, a parábola das 10 virgens e as parábolas do talento. Semana passada nós já falamos da parábola do valor, sistema de valor do reino, né, comparado com um tesouro, com uma pérola. E hoje nós vamos falar de parábolas que está ligado à vigilância da igreja e dos irmãos. Olha lá o que diz a palavra. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto,
as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que os vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais um pouquinho. Obrigado, soberano Deus, pela tua rica palavra, Senhor. Nós queremos nos apresentar com toda reverência ao Senhor, para fazer uso da divina revelação, do poderoso nome de Deus e do seu Filho Jesus. Nós queremos transmitir aquilo que o Senhor nos deu por ordem transmitir. Que o nosso coração, nossa mente seja solo fértil para receber essa semente, Senhor. Que possamos sair daqui transbordando de virtude, alegria e de contentamento. Assim como aquele homem que encontrou aquele tesouro e para ele nada mais tinha interesse, nós queremos sair da mesma forma que hoje, Pai. Vigilantes, prudentes, porque a hora está próxima. Obrigado, Jesus, em nome do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, essa parábola, igual eu disse, ela vem acompanhada de mais 3 parábolas que está ligado à mensagem central em ter prudência. Por quê? Não exatamente para nós, mas no contexto geral, se tem uma coisa que o cristão não tem, é prudência. A palavra em outro lugar, ele diz que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz. Por que será, irmãos, o cristão que se relaciona muitas vezes com Deus através de culto, através de oração, através de comunhão, por que ele é tão imprudente? No meu ponto de vista, talvez seja diferente para outro, eu acho que é porque ele recebe ou interpreta ou aprende de forma errônea a palavra e começa a aplicar aquilo que ele aprendeu. E isso lhe traz uma certa imprudência. Por quê? Porque a imprudência também está correlacionada com o conforto. Está correlacionado com a zona de conforto. Irmãos, e quando essas 4 parábolas aqui são parábolas de cunho apocalíptico, profético, escatológico, e nos traz do começo ao fim a volta de um Senhor que atribuiu ou escolheu servos para cumprir um propósito. Do começo ao fim, essas 4 parábolas que Mateus ele menciona aqui, está ligado a um Senhor que atribuiu algumas funções ou a um convite com funções ligadas e um dia retornou. Nós bem sabemos que esse Senhor é o nosso Senhor Jesus e que esses servos somos eu e você. Nós já chegamos nesse denominador comum, que o nosso Senhor é Jesus Cristo e que os servos somos nós, fica mais fácil de nós compreendermos as nossas funções, as nossas atribuições, os nossos compromissos no que discerne o reino de Deus aqui na terra, representado
pela igreja de Jesus, representado pelo corpo de Cristo através da noiva e representado pelos membros que compõem essa igreja. E o engraçado, irmãos, que diz também aqui, igual aquela outra parábola: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Irmãos, essa palavra é especificamente para pessoas que estão na igreja. Quando nós vamos aplicar ela para o nosso dia, como comunidade, como cristão, essa palavra não é para ímpios. Muitas vezes as pessoas acham que o imprudente são os ímpios e as prudentes são os cristãos, e totalmente errado. Aqui não tem ímpio nessa história. Aqui só tem cristão. Sabe por quê? Porque naquele tempo, na cultura daquele tempo, irmãos, você só era convidada para você ser madrinha ou para você acompanhar uma noiva se você fosse puro e se você tivesse um relacionamento íntimo com o noivo. O ímpio não tem relacionamento com o noivo Cristo Jesus. Essa palavra é para aqueles que foram chamados, entenderam e receberam o propósito de Deus para uma pureza e para o serviço eclesiástico. A espera do noivo. Nós sabemos quem é o noivo, é Jesus Cristo. Em Apocalipse diz que ele vai vir buscar a sua noiva e espera encontrá-la pura, santa. E a palavra diz que ele se entregou por amor para fazê-la santa. Então não é para ímpio, irmãos, é para cristão. Ou seja, nós vemos 2 grupos, 5 prudentes e 5 imprudentes, mas todas cristãs, todas pessoas que tiveram um relacionamento com Deus, que talvez tiveram uma intimidade com Deus, mas deixaram isso ser apagado por uma imprudência. Não é de estar dentro da igreja, é de não reconhecer o seu propósito dentro da igreja. Porque não adianta nós estarmos só dentro da igreja, quarta, domingo, segunda, terça, quarta, se nós aplicamos o propósito na igreja de forma errada. Lembra da parábola do filho perdido também? Às vezes as pessoas dão ênfase só para o que saiu, mas o significado da palavra era para o que estava perdido dentro da casa. Ele era rico, ele recebeu. No capítulo 2 a palavra fala que o pai repartiu os haveres aos 2. Mas ele se posicionava como um coitado. Pai, eu nunca negligenciei os seus trabalhos, as suas ordens. E o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para matar com os meus amigos. O pai disse: meu filho, tudo que é meu é seu. Você se assenta todos os dias na minha mesa. Então que aquele jovem, irmãos, ele estava dentro da casa mais perdido, olhando para o que estava lá no mundo. Acontece da mesma forma aqui. Muitas vezes nós achamos que as 5 virgens imprudentes são as pessoas que estão lá no mundo, ou que saíram da igreja e estão desviados, e as prudentes somos nós que estamos aqui. Não, neste contexto são só pessoas que estão dentro da igreja, porque para você receber um convite para fazer parte de um casamento, para você auxiliar a noiva, você precisava ser puro e você precisava ter intimidade com a família. Porque o que me chama mais atenção, irmãos, é que não basta nós termos intimidade uma vez, ou se nós tivermos, não basta nós reconhecermos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador um dia da nossa vida, não basta um dia nós fomos batizados e nos caracterizamos como novas pessoas, não basta. O crente precisa ter vigilância a todo tempo. Olha aqui que a palavra fala, semelhante às 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas. Outra coisa, irmãos, essas lâmpadas na cultura antiga, se ela não tivesse cheia de azeite, ela não servia para nada, ela não tinha valor nenhum. Quando nós falamos dessa palavra azeite, todas as vezes, irmãos, no original, a palavra azeite aparece, ele está contextualizado ao Espírito Santo. Sempre. E o Espírito Santo, muitas das vezes que ele aparece, ele está correlacionado à palavra. A palavra, o Espírito Santo, a palavra. Nós vimos naquela pregação sobre Efésios
do encher-vos do Espírito, nós fomos lá para na carta de Colossenses, que é muito parecida, e vemos o que Paulo diz. Abundai ricamente em vós a palavra do Senhor. É a mesma questão de você se encher do Espírito Santo. Irmãos, então uma lâmpada, por mais que ela tenha uma função, se o que for principal nela for o azeite, se não tivesse, ela não prestava para nada. Vamos aplicar para o meu dia e para o seu dia hoje, para nós aqui? Ou seja, nós cristãos, se nós não tivermos com o Espírito Santo através da palavra, nós não servimos para nada. A não ser para encher a igreja e ficar, vocês enganam o pastor e o pastor engana vocês. Para isso serve. Mas para Deus não serve, irmãos. Tem pessoas que elas interpretam, não sei se é ignorância ou se é individualismo, ou falta, às vezes, a ignorância que eu falo é falta de conhecer. Elas acham que se encher se manter a botija ou a lâmpada cheia do Espírito Santo é manifestar os dons espirituais, seja ela qual for. E não é isso, irmãos. Nós falamos já, o Espírito Santo não é uma matéria, nós não somos um recipiente. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós não conseguimos nos encher do Espírito Santo e nem encher ninguém. Nós temos que nos preparar para ser cheios do Espírito Santo. Então nós, mesmo que nós fomos convidados um dia, aceitamos Jesus, viemos na frente da igreja ou de qualquer maneira, fizemos discipulado, batizamos. Mas se o Espírito Santo, palavra, não estiver em nós a todo tempo, irmãos, não vai adiantar nada. Vamos só perder tempo. O evangelicalismo, o misticismo, secularismo, todas as esferas que difunde um falso evangelho, um falso cristão. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Quando nós fazemos essa correlação entre nécias e prudentes, irmãos, as nécias não eram pessoas que não sabiam o que tinham que fazer. Eram pessoas que não tinham compromisso com o que fazer. Porque se elas foram chamadas e convidadas para participar de uma cerimônia, tinham clareza das suas atribuições, das suas funções, elas sabiam que elas precisavam manter as lâmpadas cheias do azeite. Por quê, irmãos? Porque o noivo, quando estava chegando, essas virgens iam até a porta para o lado de fora, certo? Elas ficavam para o lado de dentro da igreja. Quando o noivo estava chegando, elas passavam para o lado de fora, acendiam as suas lâmpadas e iam na frente, direcionando o noivo até a noiva. 5 lá andando com a lâmpada apagada, irmãos, isso ia ser uma vergonha. Isso ia ser um maltrato com a família, com a noiva. Mas elas sabiam, era a tradição daquele tempo, era uma cultura. Elas sabiam que elas precisavam manter. Então, quando fala nécias, não são mal informadas. Eu não sabia, ou eu não, por isso que não, por isso que vocês entendem que eu estou falando que não são de pessoas ímpias, é crente, porque nécias não são pessoas mal informadas, são pessoas descompromissadas, pessoas que não têm interesse em cumprir aquilo da forma completa e literal. As pessoas, vamos de qualquer jeito, vamos ser crente de qualquer jeito. Ser crente de qualquer jeito, vamos lá 4, domingo, é o domingo nós não vamos. Vamos ficar escutando lá o que o pastor fala, vamos. Isso aí, irmãos, não sabe as suas atribuições como corpo, como membro. Essa é a palavra nécias. Os vigilantes, irmãos, eles têm uma consciência que nós não sabemos o dia nem a hora. Porque a chegada do noivo não se trata de um mover coletivo somente. Se trata de um mover também individual. Se nós fomos chamados hoje, individualmente, esse noivo já chegou até nós. E que nós apresentamos para receber esse noivo?
Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes eu paro para pensar assim, ó, eu acho que os cristãos, eles confundem. Eles acham que o processo de santificação, o processo de salvação vai começar depois que eles ressuscitarem para quem morreu e ele estiver perante ao tribunal de Cristo. Não, irmãos. O que for perante o tribunal de Cristo é só para sentença. Tem argumento. Nosso processo, a prudência é agora. O que nós estamos fazendo? Que valor tem o reino? Nós valorizamos aqui como o evangelho? Bênçãos materiais? Fama? Prazeres? O nosso interesse é com a vontade do Pai. Então o crente prudente reconhece as suas obrigações. Ele reconhece as suas obrigações e a todo tempo, irmãos, ele se preocupa. Irmãos, vocês me permitem eu fazer uma pergunta para vocês ou não? Me permite? Se vocês não permitirem, eu não vou fazer. Posso fazer uma pergunta para vocês ou não? Pode, né? Porque é para mim também. Em nenhum momento da minha e da sua vida, nós tivemos um certo medo, um certo temor de dormir de qualquer maneira, sabendo que nós não estamos aplicando as nossos compromissos, as nossas atribuições ao nosso Senhor que nos foi confiado. A nenhum momento, irmãos, a nenhum tempo da sua vida, irmãos, do tempo que você diz que é cristão, do tempo que você entra e sai de reuniões, do tempo que você acha que você se achega a Deus, deixa eu te falar, nenhum momento na sua vida te deu um medo de você deitar de qualquer maneira, bem sabendo eu e você que você não sabe se você vai levantar. Você não sabe, irmãos. Você imagina se você fecha os olhos para dormir e não abre mais? Qual é a parte ruim disso? Qual é a parte ruim? Não tem mais chance, não tem mais o que fazer. Prudência, irmãos, por isso que todas essas parábolas estão ligadas à prudência, porque o nosso servo Jesus, um dia ele se entregou na cruz para nos atribuir funções e compromisso e seriedade, e esse mesmo servo, porque a correlação entre dessa parábola é servo e senhor, porque o senhor tem direito de requerer do servo aquilo que lhe foi confiado. Ele nem aparece como pai, o nosso pai é Deus. Jesus é o nosso amigo, o nosso irmão, mas ele poderia configurar como pai. Mas nós poderíamos muito bem interpretar assim, o pai, ele pode requerer como não pode. Lembra do filho pródigo? Filho, foi uma vergonha para o pai aquilo. Porque você requerer uma herança antes do tempo, naquele tempo, era a mesma coisa de você estar desejando a morte do pai. Por isso que ele fala, pequei contra o céu e contra o Senhor. O que aquele pai fez? Irmãos, ele pôs o anel, pegou o melhor novilho, a melhor roupa e fez. Por isso que não configura como pai. Porque o pai pode muitas vezes passar por cima de algum princípio por causa do amor paterno. É senhor e servo, então isso está correlacionado à obrigação. Eu te dei uma função e você me deve explicação. Isso que os crentes não entendem. Nós somos servos e Jesus é o nosso Senhor. Ele requer explicação sobre tudo o que Ele colocou nas nossas mãos. Convite para fazer parte e se preparar para receber o noivo. Vai querer explicação. Os talentos, dinheiro, recurso, tudo que Ele colocou nas suas mãos de valor. Quando fala talento, próxima parábola, não vamos falar disso aqui hoje. Mas a parábola não é as suas habilidades, irmãos, em dançar, cantar, tocar. Não. Talentos era uma unidade de medida da época que se referente a dinheiro. Mais ou menos a 25 quilos de ouro. O talento, o denário romano, 32 quilos de ouro. Muitos estudiosos falam que era equivalente a 15 anos de um trabalhador comum. A parábola diz que o Senhor confiou, não deu, confiou àqueles servos os talentos. Mas nós não vamos falar disso hoje. Mas é tudo que o Senhor nos confiou como servo.
Espírito Santo. Para que o Senhor confiou o Espírito Santo, irmãos? Para nós sermos testemunha deles. Na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. O que nós estamos fazendo no dia que ele perguntar: o que você fez com o Espírito Santo? Quando se configura servo e Senhor, vai estar ligado a uma missão e a uma prestação de conta. Tudo. Vocês lembram que eu falei ontem, irmãos? Em Gênesis fala que a terra era vazia e sem forma, tudo a partir daquilo que Deus criou. Nós não viemos antes das coisas acontecer, nós viemos depois. O que isso significa? Que tudo que existe, irmãos, tudo que existe, não importa a esfera, é de propriedade exclusiva de Deus. Eu trabalho, eu ganho meu salário, eu faço o que eu quero com o seu salário. O problema é seu. Você pensa assim. Nós lembramos da parábola daquele agricultor que as colheitas dele transbordou e ele falou: o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar os meus celeiros. Aumentou o celeiro e falou assim: agora minha alma descansa. Temos comida aí. O que o Senhor diz? Hoje mesmo, tolo, pediremos a sua alma. Nada, irmãos, preste atenção que eu vou falar para você. Nada que nós temos aqui é nosso. Se as pessoas tivessem essa mentalidade, elas não ficavam nas igrejas atrás de prosperidade. Você pode ver que ia acabar com isso. As pessoas só ficam atrás de prosperidade porque elas têm um sentimento que a prosperidade é para ela, é para o bem prazer dela, que se fosse o interesse de Deus, acabou. Você podia fazer campanha de porta aberta, de milagre, de tesouro, falar de prosperidade, querer desbloquear as pessoas, nada ia resolver por causa do individualismo. Sabe por que as pessoas querem? Porque elas atribuem tudo que existe de valor na terra o seu desejo próprio, e não é. O nosso filho é propriedade de Deus, não é nosso. Você foi só um instrumento para ser feito. Acha que você tem poder, irmãos, o homem e a mulher? Fala sério, é conversa de adulto, conversa de gente de igreja. Você acha que você tem poder de fazer alguma coisa? Tem poder de fazer um filho? Você tem? Não, eu quero saber se você tem. Você tem? Irmãos, tem poder é Deus, você é uma ferramenta. Uma ferramenta para multiplicar. Nós não temos poderio sobre esse tipo de coisa. Por isso que a vida desde a concepção pertence a Deus. Mas é filho meu, eu vou abortar. Não, você é uma ferramenta. A hora que se falou em vida, toda a vida do Senhor. Está sobre o poder dele a vida e a morte. Isso que nós temos que entender. O futuro dos nossos filhos não pertence a você, pertence a Cristo. A segurança dos seus filhos não pertence a nós, pertence a Cristo. O sucesso dos nossos filhos não estão ligados à nossa aposentadoria. Eu quero que meu filho estuda, porque daí eu vou me aposentar. Mentira, uma que o dia que ele se formar, ele esquece de você. E outra que a mentalidade tem que ser assim: eu quero que ele se forma, para ele ser referência onde ele está, e que tudo que ele faça seja para a glória do nosso Senhor, e não para a nossa glória. Porque nós não colocamos filho no mundo para fazer a nossa vontade. Nós fazemos filho no mundo para fazer a vontade de Deus. Lembra quando Deus deu a Abraão o seu filho na velhice? Por que deu? Você acha que era para alegrar Abraão e Sara? Não, é porque ele falou assim: sobre ele eu vou fazer a minha aliança. Sobre essa descendência vai ser tão numerosa como as estrelas. O propósito era... A vontade era para o propósito de Deus, não era para a vontade de Abraão. Deixa eu falar, se Abraão peregrinou como em terra prometida para ele, mas como peregrino, habitando de tenda em tenda com Isaac, e Abraão ia fazer questão se ele não tivesse um filho, não, irmãos. Deus consolou o coração dele a ponto dele não tomar posse de uma terra prometida, aguardando uma casa celestial com o arquiteto é Cristo. Você imagina um filho, Deus ia consolar. Por que Deus deu um filho na velhice? Para mostrar a sua fidelidade, a sua aliança e para cumprir o seu próprio interesse. Tudo que o Senhor põe nas nossas mãos é para interesse e uso exclusivo dele, irmãos. Isso que o crente precisa entender. Os dons espirituais. Você acha que é para uso nosso? Não, é para uso da igreja de Cristo.
O crente, ele não tem essa vigilância, ele vive como nécio, cobrando o ímpio e vivendo na cegueira. Porque aqui, irmãos, essas noivas, elas tinham intimidade com o Senhor. Tinham intimidade com o noivo. Elas sabiam os seus afazeres. Elas dormiram. Negligenciaram a chegada do noivo. A partir do momento, irmãos, não importa que tempo que você se diz, você atribuiu essa nomenclatura para você, de cristão. E se um dia você confessou Cristo como seu único e suficiente Salvador, você reconheceu o reino, você tem como obrigação viver na prudência, procurando de Deus, querendo saber de Deus, cavando cada vez mais fundo o que você precisa fazer para você não ser pego de surpresa. Não ser pego. E o engraçado, irmãos, é o seguinte. Essa palavra é tanto para crente, a palavra diz que elas estavam dentro, a hora que gritaram o noivo, elas saíram para fora. E a hora que elas voltou, a porta já estava fechada. Tiveram intimidade um tempo com Cristo, mas a sua imprudência fez com que ele se afastasse de Cristo. Mas com interesse bacana. Você está entendendo? Que tem pessoas que estão dentro da igreja, acham que são cristãos, têm um interesse até tranquilo, bom, mas vai contra o que a palavra diz. Porque você acha que era errado elas terem interesse de saírem e comprar, para a hora que o noivo chegar elas estavam cheias? Não, não era errado, era permissível. Nós não podemos querer negligenciar o que é um princípio para depois querer colocar um peso em algo futuro. Ou seja, eu negligenciei o que era princípio, agora eu vou correr lá fora para comprar. Não vai dar tempo. Essa saidinha lá fora nos afasta de Cristo e o noivo chega. Temos que estar vigilantes a todo o tempo, irmãos. Todo o tempo. Nécias são cristãos que não entendeu as suas funções no corpo de Cristo, estão negligenciando a volta do noivo. Estão negligenciando. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, preste atenção, além das lâmpadas com o azeite, elas levaram mais um pouco de azeite reserva. Mais um pouco. Quando a gente fala, aprenda da Bíblia, venha no estudo, faça o discipulado pessoal bíblico, mergulhe, cave mais. Não precisa não, eu sou crente já. Sei o Salmo 23. Já sei o significado de quando Jesus falou, como que é? Até eu esqueci agora, lá na cruz, agora eu esqueci. Está consumado, mas em hebraico ele falou. Não, em tetelestai, isso, é em hebraico. Tem pessoas que até sabem, até bonito, irmão, quando falam tetelestai. Bonito. Fala que é suficiente, que não precisa. Você já acha que aquilo que tem na mente dela, que aquilo que ela aprendeu já é suficiente. Deixa eu te falar, irmãos. Leve de sobra. A lâmpada está acesa? Enche a botija. Sabe por quê? Presta atenção. Olha o que é interessante aqui, irmãos. Lá depois nós vamos ver que a palavra fala que o noivo atrasou. As nécias fizeram a conta, né? Se ele chegar na hora certa, esse azeite que está aqui vai dar. Mas deixa eu te falar, ele chega a hora que ele quiser, ele que é o noivo. Podemos trabalhar, irmãos, nós não podemos trabalhar assim, tudo em cima da coisa. Elas não fizeram errado. Elas falaram assim, o tanto de azeite que nós temos, se foi combinado para o noivo chegar às 8h30, isso aqui dá tempo. Mas elas não imaginaram que o noivo podia atrasar. Aí a hora que atrasou, acabou, irmãos. Porque as vigilantes, elas pensaram assim, eu vou com essa daqui acesa, que se o noivo atrasa, eu tenho mais uma botija aqui. Isso é vigilância, irmãos. Está sempre sobrando, sempre querendo mais. Sempre querendo mais, porque tem coisas que vai sair do nosso controle.
O nosso governo vai querer nos afastar de Cristo. O nosso governo vai querer tirar a nossa comunhão com coisas visíveis. Você precisa estar de sobra, encher o seu coração da palavra. Saber, irmãos, o que significa a Bíblia, o seu contexto, para que as pessoas não te enganem. A palavra diz, não seja presa fácil de homens com vãs sutilezas e filosofias. Um monte de crente, irmãos, está com a lamparina cheia, mas eles não têm reserva. E sabe o que vai acontecer? Com o atraso do noivo, vai apagar. Se nós pegarmos, irmãos, essas parábolas da vigilância, nós vamos ver que do servo, nós vamos ver que, você pega a parábola do servo, a parábola do bom servo e do mau, fala aqui assim, quer ver, ó? Deixa eu achar aqui que eu já vou te falar. Não estava aqui na pregação, mas eu vou te mostrar. Eu não lembro onde está. A palavra fala que o Senhor se atrasou, irmãos. Várias vezes nós vemos falar que a palavra o Senhor se atrasou. É nesse atraso que as pessoas estão deixando a lamparina apagar. Sabe por quê? Enquanto Jesus atrasa, o secularismo avança. Enquanto Jesus atrasa, a individualidade, o amor se esfria. É reverso à Bíblia. Enquanto o noivo atrasa, a noiva fica angustiada, não espera e começa a se relacionar com o mundo, começa a trazer o mundo para dentro da igreja. Lembra a palavra diz, se eu não me engano, em Judas ou 2 Pedro, eu não lembro agora, ele diz assim, muitos julgam a minha promessa tardia. Mas não estou atrasando, não. Estou fazendo isso para que ninguém se perca e dê tempo de todos se arrependerem. Dia para mim é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas deixa eu te falar, irmãos, nós vemos sinais todos os dias que a volta de Cristo está próxima. Todos os dias. Todos os dias nós vemos sinais que a volta de Cristo está próxima. E o que nós temos feito? Temos enchido nossa lamparina ou nós ficamos brincando de show na igreja? Ficamos brincando de ser crente ou de sentir alguma coisa? Irmãos, essas virgens nécias, elas estavam dentro da igreja. Foram convidadas, porque o próprio noivo, a família do noivo convidou, por elas ser puras. Mas elas não trabalharam com o tempo. Elas contaram com a coisa que talvez elas não levaram em consideração, que o noivo poderia atrasar e que o azeite ia ser pouco. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite das vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas o que é esse sono e esse adormecer aqui? O que Jesus estava querendo ensinar com essa parábola? Vocês lembram lá de 1 Coríntios? Sabe 1 Coríntios lá, Júlia? 1 Coríntios 11. Vou dar uma referência quando Paulo fala que há entre vós alguém que já dorme. Do que ele está falando? Aí nós vamos entender o que é sono. 1 Coríntios 11. 27, eu não lembro, do 27 para frente lá. E aqui. Aqui o 30. Começa no 29, que nós vamos entender. Pois, quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, imprudência, nécios, come e bebe juízo para si. Próximo. Eis a razão. Porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Acha que os crentes estavam... O que é isso aí, irmãos? Não discernir. Era o corpo de Cristo.
usa essa figura de dormir. Quando nós vemos a parábola aqui, ela fala assim, ó. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todo crente que não discerne a palavra, irmãos, e aplica a palavra de forma errada, está dormindo, está doente. Muitos doentes e outros já dormem. E Paulo está falando de discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Entender o significado, o propósito, a essência. O corpo de Cristo na ceia. E fala, por vocês não discernir, vocês estão fazendo essa maior briga na ceia, uns comem, outros ficam com fome, outros se embriagam, outros ficam com sede, vocês estão comendo juízo. Ou seja, irmãos, tudo que nós aplicamos na igreja, sem contexto bíblico, sem discernir a verdade, é juízo para a nossa cabeça. Juízo. Por isso que ele disse assim, ó, e por tardar o noivo foram todas tomadas de sono. Deixa eu te falar, irmãos, porque o problema não é só Cristo demorar. O problema é que a tecnologia avança, a heresia avança, a apostasia avança, o amor diminui, todas as coisas avançam um reverso em prol do atraso de Cristo. Se não aumentasse, se isso não avançasse, não tinha problema. O problema é que tudo avança na contramão da volta de Cristo. E as pessoas vão tomando por um evangelho medíocre, mentiroso, fácil, deturpado, estão dormindo, doentes, porque não discerne o amor, não discerne a graça, não discerne o Filho, não discerne a redenção, a queda, a justificação. Ou seja, um monte de crente doente dentro da igreja, que um dia foram convidadas para a cerimônia, mas não foram prudentes. Tardando o noivo, foram todas tomadas no sono e adormeceram. Mas para vocês verem, o que eu lembrei aqui agora? Vocês lembram como era o evangelho lá atrás? 20 anos, 5 anos. Como eram as igrejas, como era o evangelho, como eram as doutrinas, como eram os louvores, como era a comunhão. Vocês lembram, né? E o noivo foi atrasando, né? Eu lembro que em 2000 disse que o Jesus estava voltando. Em 2023. Vocês percebem que daí o noivo foi atrasando. O noivo foi atrasando. E o que aconteceu? Todo mundo dormindo. Todo mundo doente nesse atraso. Todo mundo doente. Se não houvesse essa sonolência, nós não íamos ver diferença da igreja de 30 anos atrás para a igreja de hoje. Irmãos, quando eu tinha 8 anos, culto de jovem era escola dominical. Era essa farra que é hoje aí não, tá? Culto de jovem era aprender a palavra. Acha que culto de jovem era rave? Era tipo assim, era essas, vamos dizer, drinks, né? Mesmo que é de suco, né? Mas era drink. Se for fazer drink, então já faz de álcool, que não tem graça nenhuma fazer de suco. Fica todo esse migué estimulando ao desejo do mundo, rave, pancadão, e DJ, e para lá e para cá, e parece que todo mundo é de ferro, né? Que não gera nenhum sentimento, né? Querendo chacoalhar o esqueleto, estimulando, em vez de estimular os jovens a ter santidade, a buscar a verdade, irmão, estimula o jovem a querer o mundo, mas de um jeito que parece ser santificado. Quando eu tinha 8 anos não tinha isso, irmãos. O pai acordava para ir para a igreja, para a escola bíblica. Oh, pai, mas é chato, mas você mora comigo, eu te sustento, então vamos. Hoje, irmãos, você tem um filho de 5, 6 anos, se ele falar assim, pai, eu queria ir lá na praça agora, é o dia do culto, você fala, vamos filho, na praça, senão você vai ficar doente, né? Você vai ficar triste. Os filhos de 3, 4, 5, 6, 7 anos manipulam os pais, irmãos, e isso, sabe o que é isso? Imprudência. Porque como? Eu duvido. Por quê, irmãos? Porque os pais que fazem tudo para os filhos, não dão o volante do carro para os filhos e saem lá na BR. Por quê? Põe o seu filho de 3, 4 anos que te manipula, põe no volante do carro e põe lá na BR. Você vai pôr? Não, sabe por quê? Você fala, não, mas ele não está pronto para dirigir. Ele vai nos matar. É da mesma forma, ele não está pronto para dizer para você onde você precisa estar. É você que precisa mostrar para ele o que é mais importante na sua vida.
Você agrada a Deus ou você agrada os seus filhos? Sempre lembrando que seus filhos é de Deus e Deus nunca quer te dar nada para te tirar da presença dele. Amém, irmãos? Tinha essa conversa não. Passava na frente da televisão. Eu já levei tanta chinelada de passar na frente da televisão na hora do intervalo, irmão. Intervalo. Passava. Quem falou? Mandou, moleque, você passar e tome. Os adultos sentavam. Se sobrasse lugar, as crianças sentavam. Os pais assistiam o que eles queriam. Se desse tempo, você assistia. Agora, irmãos. Veja o pai querendo assistir as coisas e as crianças, não, eu quero desenho. Não, eu quero desenho. Ou seja, uma inversão de valores, crianças de 3, 4, 5, 6 anos dominando uma casa de adultos. Onde isso vai dar? Onde isso vai dar, irmão? Sabe o que é isso aí? É igual eu estou falando. Modernidade, ela vai aumentando e vai mudando os princípios. Se a igreja tivesse acompanhado a modernidade para a glória de Deus e não para profanar o evangelho, hoje nós estaríamos diferentes. Talvez o noivo já tinha voltado. Problema nada com tecnologia. Nós somos do tempo, só Deus é atemporal. O tempo vai passar. Nós não podemos ser envolvidos. Paulo diz lá em Romanos, não amoldeis. O que é amoldar, irmãos? É quando você tem uma forma original e você deixa o sistema te amoldar. Ou seja, você sai do que é original e aquilo que te amoldou começa a comandar a sua vida em todos os âmbitos. Na finança, na família, como pai, como filho, como cristão, como pastor. Em qualquer área da sua vida você é amoldado por outra coisa. Por quê? Porque você já tem uma matriz original. Noivo tarde, irmãos. Mas ele tem que achar nós com as lâmpadas cheias de azeite. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Outra coisa, irmãos, que eu lembrei aqui. Nem que eu pare a pregação no meio. Eu estou lembrando, eu vou falar. Não está nem marcado aqui. Isso que é profecia. Quando o Espírito Santo revela a verdade da palavra dele, você não tinha nem pensado. Quando eu tinha 8, 10, 11 anos, irmãos, nós ia para a igreja, você nem sabia o que era dinheiro. Sabia o que era Cristo, pecado, inferno e renúncia. Hoje você pergunta para o seu filho que você leva na igreja de 5, 6 anos para um adolescente, você sabe quem é Jesus? Não. O Papai Noel? Não, não é Papai Noel não, é outra história. Você sabe o que é pecado? Você sabe o que é inferno? Pergunta para os adultos, sabe que... Não, nós não sabemos o que é isso aí não. Agora, você sabe o que é dinheiro? Não, dinheiro eu sei. Você sabe o que é prosperidade? Prosperidade eu sei. Você sabe o que é bênção? Não, bênção eu sei. Que nós somos filhos de Deus e Deus vai fazer tudo na nossa vida. Vocês entenderam, irmãos, como que as coisas foram mudando? Vocês entenderam? Pegaram o que é santo, o que é de Cristo, o que foi proposto para ser uma luz para as pessoas e deturparam, irmãos. E o problema não é isso. O problema é que todos os crentes estão dormindo. A lamparina apagada. E o noivo vai chegar a qualquer tempo, irmãos. Você imagina, irmão, você chegar lá no céu? Ó. Chega lá no céu e fala, Senhor, abre aí para mim. Abre aí, Senhor, abre. Porta fechada, irmão, sabe por quê? Porque a porta vai fechar. E a porta fecha quando nós menos esperamos. A palavra diz que no tempo de Noé, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Aí a palavra diz que a hora que eles menos esperavam, começou a chover e a porta se trancou. Isso que é vigilância, irmãos. Nós não podemos viver como nécios, sem entender o propósito. E deixa eu te falar para você, você quer saber onde está a verdade? É quando vai contra as suas vontades. A vontade de Deus é quando mata a sua carne, os seus desejos, os seus interesses. Se até hoje você pensou só nos seus propósitos, a partir de hoje você pensa nos propósitos de Deus, que eu tenho certeza que os seus vão se encaixar no de Deus. Vão se encaixar. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do seu azeite, porque as nossas lamparinas estão apagadas. Mas as prudentes responderam, não, para que não falte a nós e a vós outras. Ou seja, se nós repartirmos com você, naquele semblante de amor, né, de ajuda, sabe o que vai fazer? Nós vamos levar a culpa de vocês. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui significa,
é as pessoas ser coniventes com o evangelho falso, com o amor falso. Não vou falar nada não, né? Não vou falar nada não. O que vai fazer? É você e ele tá pagando. Ó, minha lamparina tá cheia, mas eu sei aonde enche, você quer? Falou assim, ó, reparte com nós. Não, se elas repartissem, as duas iam ficar um pouco acesas às 10, mas daqui a pouco não ia dar para cumprir todo o propósito. Aí ela disse assim, não, para que não falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas e a porta fechou. Essa porta fechar, irmãos. Mas ele respondeu. Não, elas dizem assim, mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos as portas. Irmãos, na cultura antiga, toda vez que se apresentava uma pessoa e repetia 2 vezes a palavra, Senhor, Senhor, Abraão, Abraão, Isaac, Isaac, Pedro, Pedro, Cefas, Cefas, Saulo, Saulo, era uma expressão de intimidade. Pessoas que tinham intimidades com o Espírito Santo. E olha aqui que essas virgens insensatas que saíram e deram com a porta fechada, disseram assim, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí sabe o que ele diz? Em verdade vos digo, que eu não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora. Falando de crente, tinha intimidade com o Senhor, a ponto de chegar do lado de fora e falar assim, Senhor, Senhor. Isso demonstra intimidade, irmãos. Isso demonstra intimidade. Mas ele disse, apartai-vos, eu não vos conheço. Então não importa, irmãos, você não vai ser conhecido. Você não vai ser conhecido por um dia ter aceitado Jesus. Você não vai ser conhecido pelo Senhor por ir no culto, todo culto de ceia, ou todo domingo, ou toda quarta, não é por isso. Você vai ser conhecido porque você está cheio da palavra do Espírito Santo, e por estar cheio você sabe dos seus compromissos. Quando Cristo vir buscar a noiva, não vai olhar para o nosso corpo incorruptível, vai olhar para o Espírito. Lembra na palavra da bodas, quando o pai do noivo chegou e falou assim, como que você entrou aqui com essa roupa? Essa roupa não é digna de casamento, sai. Olhar para o Espírito Santo que está em nós, irmãos. Se você não tiver com a lamparina acesa, que é a representatividade do Espírito Santo da palavra na sua vida, ele vai falar para você assim, ó, eu não te conheço. Você vai falar assim, Jesus, como que você não me conhece? Eu estava todo domingo, toda quarta, todo sábado, toda segunda na igreja, cultuando, dando glória a Deus, eu pulava. Uma vez abri a boca, saiu até fogo, Jesus. Vai falar assim, não, eu não te conheço. Sabe por quê, irmãos? Porque relacionamento com Deus é permanência todo o tempo. Seja na igreja ou em casa. Seja no trabalho ou no estudo. É um relacionamento contínuo. Sabe por quê? Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Se você deixar para se relacionar agora só quarta-feira com Jesus aqui no culto, e se ele voltar para você terça? E aí? O que acontece? Todo tempo, irmãos, nós temos que estar com a lamparina acesa, tanto aquilo que nos faz aceso, quanto o recipiente cheio, a reserva, porque ele está... Irmão, você já reparou que a reserva que ele fala é por causa do atrasar? E o que é a reserva? É a palavra de Deus. Quanto mais você conhece da palavra de Deus, essa é a reserva, porque quanto mais ele atrasa, mais adversários do mundo nós temos. Quanto mais Cristo atrasa, mais apostasia, mais iniquidade, mais falta de amor, mais heresia, mais falsos mestres. E esse recipiente sobrando é isso, pelo atraso. Pelo atraso. É muito pouco o sol que nós aprendemos. Nós precisamos aprender todos os dias. Nós precisamos ter um relacionamento genuíno com Cristo. A todo tempo. Abre lá Mateus
7, vamos ler o 21, 23 para nós encerrarmos. Mateus 7, né? Olha lá. Nem todo, preste atenção, irmãos, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Sinal de falar de intimidade, que um dia conheceu Jesus, isso não significa nada. Ali está ligado à obediência, fazer a vontade do meu Pai. E obediência é contínua, obediência é profundo, obediência é contra nossas vontades. O nosso desejo não é obedecer, e a vontade de Deus é obedecer, que nós obedecemos, porque é o único caminho que nós temos para chegar até Ele, através da obediência. É o único contato que nós temos com o Espírito Santo. A única forma de sermos cheios do Espírito Santo é através da obediência. E João diz, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E eu e o Pai o amarei, fazemos morada nele. A habitação de Deus é só através da obediência. Não adianta chamar Senhor, Senhor. Porque Senhor, Senhor é um sinal de que alguém que um dia teve intimidade, conhece. Muitas pessoas que conhecem o nosso nome inteiro, o apelido, o sobrenome, até o CPF. Hoje tem intimidade com nós? Não temos, já teve um dia. Basta chamar Senhor, Senhor. O que basta, o que determina é obedecer. Próximo. 2. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? É para crente, irmãos, que para profetizar e para expulsar demônio é crente. E em teu nome não fizemos muitos milagres? É uma pergunta. Próximo. Então lhe direi, olha o Senhor falando, explicitamente, não tem conversa não. Nunca vos conheci. Mas como você nunca conheceu? Eu falava até em língua. Eu adivinhava o CPF das pessoas. Eu ia na igreja, chorava, pulava. Como que você não me conhece? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quem pratica pecado não, tá, irmãos? Quem pratica iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade é você saber o que é certo, mas querer fazer o que é errado, por um benefício próprio. Isso é iniquidade. Achar que o evangelho é só moral e ético, e não é amor, não é renúncia, isso que é iniquidade. O Senhor tolera o pecado, mas Ele não tolera a iniquidade, porque Ele mesmo diz, aquele que fala que não tem pecado é o maior mentiroso que existe. Ele é iniquidade é aquele que não se esforça em viver na verdade, não quer aprender da palavra para cumprir um verdadeiro evangelho, não tem renúncia, isso é iniquidade, e ele diz, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É a pior notícia que um ser humano pode ouvir da boca de alguém. É isso aqui, ó, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Abre Lucas 25, vamos ler o 28. Lucas 25. Vamos ler o 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez menção de passar adiante. Próximo, vai mais para frente. Aí. Mas eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou Jesus para ficar com eles. Próximo. E aconteceu que quando estavam à mesa tomando, ele o pão abençoou e partiu do céu. Próximo. Será que eu marquei errado? Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui, peraí. Marquei essa referência errada, né, irmãos? Eu já sei onde que está, ela está aqui, quer ver, ó?
Assim que é a ceia, né? É o 13:25. É que eu não quis falar esse número 13, irmão. Foi por isso. Nossa, eu falei, não, nem no sermão. Eu vou caçar na hora, mas que eu não vou falar esse número, eu não vou falar esse número aqui, não. É por isso, não é que eu errei, não. Eu não quis falar esse número. Bora. Mateus, irmãos, olha lá que fala, ó. 25. Quando o dono da casa, lá era a igreja, um casamento, aqui fala da casa. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta de novo, lá o noivo fechou a porta, aqui o dono da casa. E vós, do lado de fora, começai a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Próximo. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Próximo. Mas eles vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos o que praticais as iniquidades. Iniquidades de novo, irmãos. Coloque de pé, por gentileza. De novo, irmãos. Ele vai dizer, eu não te conheço, apartai de mim. E muitas palavras nós não lemos, mas depois fala, e foram jogados no lago de fogo, onde vai ver ranger de dentes, sofrimento. Ali já era o julgamento. Você só consegue ser reconhecido com Cristo através da palavra, irmãos. Você só consegue ser cheio do Espírito Santo através da palavra, através da obediência, da verdade. Não seja nécio, seja vigilante. Procurai saber profundamente, encontrar essa rocha e edificar a tua casa nessa rocha, que cuja tempestade que vir não vai ser abalada, porque foi constituído na rocha, que é Cristo Jesus. Nós precisamos nos libertar da religiosidade, do evangelicalismo e ir para a pureza das escrituras. Se a tecnologia avança, que avance, irmãos. Se o mundo investe em entretenimento, que invista. Nós temos o nosso aio, o nosso alicerce, que é as escrituras do Senhor. E nós não sabemos se vai ser amanhã ou daqui a 50 anos. O que nós sabemos é que nós precisamos manter o azeite de reserva. Precisamos manter o azeite de reserva. Nós não sabemos. Se for para amanhã, talvez o que você tem seja suficiente. Mas se ele demorar 50 anos, precisa ter reserva, porque senão vai apagar. Vamos adorar o Senhor. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim.
lido assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Aleluia, irmãos. Que você abra o seu coração para o Senhor nessa noite, para que essa palavra, essa semente germine no seu coração, e que você frutifique 30, 60, 90 e 100 por um. Ele diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. A palavra do Senhor está todo o tempo batendo no nosso coração, irmãos. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é o equilíbrio para os nossos pesos. Que possamos continuar fazendo a diferença em Cristo Jesus. Que possamos encher a nossa lamparina para dar direção para o Espírito Santo. Que possamos colocar nossas vestes brancas, as vestes nupciais, para entrarmos na bodas do Cordeiro. Que essa palavra fique no seu coração, na sua mente, irmãos. Que seu relacionamento seja contínuo com Cristo, fora da igreja. Que o desejo de estar na quarta, no domingo e participar possa ser a evidência daquilo que você se relaciona durante a semana com o Senhor. Pode ser a evidência daquilo que você ora, que você lê a palavra, estuda. A palavra diz: meu povo padece por falta de conhecimento. Conheceis a verdade vos libertará. Obrigado, Pai, por essa noite, por essa palavra, por esse momento. Oh, Senhor, nós viemos aqui com a intenção de entregar para o Senhor, e o Senhor nos retribui com um sentimento, Pai, inexplicável de prazer e de alegria. Nós viemos com o sentimento de entregar o nosso melhor culto e saímos daqui, Senhor, transbordantes de alegria de ter encontrado a Tua palavra. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Nos leve debaixo da Tua proteção, nos dê um resto de semana abençoado. Que o Senhor possa estar na direção das nossas vidas, das nossas atitudes. Que tudo que formos fazer, nós podemos fazer para a Tua glória e não para o nosso interesse. Que o mundo lá fora, a secularidade, por mais lícito que seja, não possa nos envolver a ponto de nós deixarmos o Senhor de lado e pensarmos só nas nossas coisas. Obrigado, Pai, pelos nossos filhos, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pela nossa família, Senhor, obrigado. Obrigado pela instrução que o Senhor tem dado para essa comunidade, Senhor. Fica conosco, Senhor, fica conosco. Nós te amamos para todos sempre. Estenda as mãos para frente, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do eterno Pai, esteja com você, com a sua família, até a volta de Cristo vir nos buscar e nós morarmos com Ele para a eternidade. Aquele que crê, diga amém, amém. Aplauda o Senhor porque Ele merece, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos encerrados. Cumprimente o seu irmão do seu lado e não saia correndo, irmãos. Nós vamos jantar agora, tá? Sobrou um monte de feijoada. O Senhor multiplica, irmãos. Eu nunca vi o Senhor multiplicar. Sobrou um monte de feijoada e nós vamos jantar. Mesmo que você fale assim: ah, mas eu comi feijoada ontem. Mas pensa que hoje vai ser uma picanha com cara de feijoada e come, irmãos. Tá uma delícia, tá uma delícia. Não vai embora, vamos ter esse momento de comunhão, vamos comer, conversar e só alegria. Deus abençoe.